Boa noite, irmãos, a paz de Jesus Cristo, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre os finais do tempo, né? O livro de Apocalipse. Na verdade, o Evangelho ele é pregado na essência de se anunciar às pessoas, né? Ao ouvido dos ouvintes, a capacidade para que ele venha entender que a pregação do Evangelho, o que Jesus veio ensinar para nós, é que temos que estar preparados para o fim. Estar preparado para o dia da tribulação, do arrebatamento da igreja. Jesus ensinou isto, os apóstolos ensinaram isto. O próprio João Batista, quando pregava no deserto, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então o próprio João Batista já falava sobre isso. A ira vindoura, a ira de Deus que viria sobre a terra, que há de vir. Deus deixou bem claro isso, porque Jesus falava tudo que Deus mandava. Então nós vamos falar um pouquinho disso aqui neste momento. Eu tenho um canal no YouTube, né, já tem quase 1 ano e meio este canal, né, com 41 inscritos. Não é fácil pregar o Evangelho verdadeiro, mas quando eu criei esse canal, eu sempre disse desde o começo que o meu intuito não é ganhar dinheiro. Eu trabalho, Deus tem me dado saúde, para honra e glória do Senhor, tenho o trabalho de pregar nas ruas, né, de anunciar o Evangelho, né, tenho a minha caixa, né, um microfone, né, que eu ganhei, né, emprestado, tenho os folhetos, né, e tenho o principal, né, o fôlego de vida, saúde, e tenho a sabedoria que Deus me deu. Então eu não preciso de dinheiro de YouTube ou de qualquer outro lugar que seja. A Bíblia diz que Deus que envia as pessoas para nos ajudar. É óbvio que a palavra de Deus, é óbvio que a obra de Deus precisa de recursos, né? E pessoas para ajudar, mas isso não somos nós que decidimos quem vai ajudar ou não. Né? Isso fica bem claro nos evangelhos que é Deus quem levanta homens e mulheres para ajudar na obra. Nossa missão é pregar. O evangelho é o reino de Deus sendo pregado como ele deve ser pregado. A Bíblia não pode se aumentar nada e nem tirar nada, ela tem que ser pregada na sua essência. O Evangelho não precisa, irmãos, que nós inventamos alguma coisa. O Evangelho não precisa de meios mirabolantes para que a pessoa venha se entregar a Cristo. Isso nunca deu certo. O Evangelho precisa ser pregado na sua essência, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, Deus diz. É o Espírito Santo que faz a obra. Você só deve pregar o que Deus manda. A pregação é arrependimento, é conversão, é vida santa, é retidão. Eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 21, né? Mas vamos ler em 1 João. João 2,15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né, irmãos? Então é a palavra de Deus que diz, não sou eu. Não é para nós amar o mundo, não é para nós se misturar com o mundo. Nós não podemos ser igual ao mundo, se vestir igual ao mundo, pensar igual ao mundo, caminhar onde o mundo caminha, frequentar lugares onde que os ímpios frequentam. Nós devemos frequentar lugares, irmãos, nós devemos estar em lugares onde o Evangelho precisa ser pregado. Nas ruas, nos becos, nos valados, nas avenidas, nas sinaleiras, em frente aos supermercados, lojas, em frente onde precisa ser pregado. Buscar os perdidos da casa do Pai. Nós não temos que estar frequentando lugares. Eu vejo a igreja vivendo em shopping centers, vivendo em atrativos turísticos e ali usufruindo daquilo tudo e ainda postando nas redes sociais como Deus tem me abençoado. Não, irmãos, Deus não está abençoando eles. Deus não está com essas pessoas. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Deus não tem prazer neles. A igreja está nessa terra para pregar o Evangelho na sua essência, arrependimento e conversão. A igreja está nessa terra em um mundo caído. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A igreja é um povo santo que busca retidão, santidade e pregar a verdade, para que aqueles que estão caídos, estão longe de Jesus, venham até ele. E só tem um jeito de um homem e de uma mulher se arrepender, de verdade. É quando ele ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu era um ímpio, perdido.
né? Minha vida era totalmente destruída, eu era um homem totalmente destruído, soberbo, presunçoso, mania de grandeza, me achava melhor na minha profissão, né? de construção civil, de pedreiro da construção civil, né? De alvenaria, pedreiro de alvenaria da construção civil, eu me achava melhor que todo mundo, eu tinha uma vida horrível, miserável. Aí quando eu fui para um lugar, né, que a minha esposa, né, que conhece meu testemunho, fazia campanha de oração por mim, e um dia quando eu entro numa casa de oração, que ela estava fazendo 7 semanas, 7 segunda-feiras de campanha, na terceira segunda-feira eu resolvo entrar, e quando eu entrei ali, irmãos, algo mexeu comigo, mas ali aquelas pessoas não precisaram imitar o mundo, falar como o mundo, se vestir como o mundo, ficar passando a mão no meu ego e dizer, olha, calma, cuida, não, ali foi pregado o evangelho. A pregação era arrependei-vos e convertei-vos. E quando aquele homem ia pregando, a palavra ia entrando em meu coração. Porque é a palavra que tem poder de transformar um homem ou mulher. Então, não precisa imitar o mundo. João diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Torna-se inimigo de Deus, né? Apocalipse capítulo 21, meus irmãos. Apocalipse é a revelação de Deus a João, o apóstolo esquecido, né? Levaram João para a ilha de Patmos, quem conhece a história bíblica, e lá, quando todos pensaram, agora acabemos com ele. Porque havia uma promessa, não de que ele jamais ia morrer, mas ficou aquele relato de quando Jesus fala no final do Evangelho de João. Vamos entender, né? No final do Evangelho de João. Lá de João, lá no começo. Carta, né? O Mateus, Marcos, Lucas e João. Quer ver o que Jesus diz aqui? Para nós entender um pouco aqui o que Jesus quis dizer aqui, o que eles entenderam, né? Olha aqui, irmãos. João capítulo 21. Jesus está falando com Pedro, aparece para eles, né? Aí, e disse-lhe isso, significando com que morte haveria de glorificar a Deus. Jesus falando para Pedro com que morte que Pedro haveria de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Está falando de João, que escreveu o Apocalipse. E que na ceia se recostava também sobre o seu peito. E que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Lá Jesus aparece, né? Dá de comer a eles lá o pão e o peixe, eles estavam pescando lá, tinham voltado para o mar, e Jesus aparece ressuscitado para eles lá, depois da ressurreição, né? Os irmãos conhecem. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Como muitas vezes nós não entendemos a Bíblia, Pedro agora pergunta sobre João, de Jesus, que está seguindo ele, Jesus está dando as últimas instruções, e Jesus disse, olha, se eu quero que ele fique até a hora que eu venha, o que te importa a ti? Aí Pedro não entendeu e começou a divulgar entre os discípulos, entre as pessoas, que João não ia morrer. Mas a própria Bíblia diz mais embaixo, Jesus não quis dizer que ele não ia morrer. Mas se eu quero que ele fique, que te importa? E muitas das vezes assim, nós lemos uma passagem bíblica conforme o nosso interesse e nós saímos pregando, irmãos, para as pessoas aquilo que está sobre o nosso interesse. Que traz benefícios para nós, benfeitorias para nós. E nós acabamos ensinando uma doutrina para as pessoas, mas que traz benefícios para nós, como eu já disse. E isso é um perigo, irmãos, nós devemos cuidar com isso. Isto é um perigo. E Jesus não quis dizer isso. Pedro entendeu uma coisa. Os discípulos começaram a entender uma coisa. Ao ponto que eles temiam tanto João, que levaram João para a ilha de Patmos, lá esquecido. Vamos lançar esse velho lá, que acabou-se a fama desse velho. Mas lá, irmãos, Deus dá a revelação do Apocalipse a João. Aqui tem o ensinamento para nós, irmãos, quando a Bíblia diz que quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém, irmãos. Quando Deus nos escolhe para uma obra, é só Ele que nos faz parar. Se ele te escolheu para uma obra, não tenha medo. Eu tenho visto cristãos, irmãos, com medo de fazer obra por causa do levante de Satanás. Isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma heresia grande, é uma apostasia, abandono da fé. Eles não querem fazer porque diz que Satanás vai se levantar contra eles. Que vergonha, irmãos. Onde está isso na Bíblia? Essas pessoas estão
Eles não entendem a Bíblia Sagrada, irmãos. Nós temos que cuidar muito. Porque Apocalipse 22, versículo 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro da profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa que está escrita nesse livro. Então temos que cuidar, irmãos. Parar de ficar ensinando doutrinas que não são bíblicas. O apóstolo Paulo diz a doutrina dos apóstolos. Nós temos que cuidar, irmãos. Às vezes nós ouvimos alguma doutrina errada lá atrás, uma heresia, e nós estamos pregando até hoje. Você já foi na Bíblia conferir, ler, reler, estudar, procurar, buscar direção no Espírito, levantar um jejum, um clamor, uma campanha de oração, para Deus te revelar, dar sabedoria nessa palavra, discernimento? Tome cuidado, irmãos. Eu tenho visto, irmão, eu tenho ensinado os irmãos. Muitas coisas que é pregado hoje, irmãos, não é bíblico. Aprenderam e estão ensinando. E a Bíblia diz que é um perigo, irmãos. Amém? Porque Jesus não quis dizer aquilo e Pedro entendeu errado. Então nós temos que cuidar, irmãos, o que estamos ensinando e pregando. Nós que temos o dever, né? Eu, né, pela misericórdia de Deus, né, pastoreando a igreja, né, junto com o pastor Roberto, né, e a gente toma muito cuidado. A gente tem vivido a doutrina dos apóstolos. Não é fácil, irmão. A doutrina dos apóstolos traz cruz, traz dor, perseguição, ódio das pessoas, porque a gente tem pregado o evangelho na sua essência. E o povo não quer escutar a verdade. Nunca quiseram escutar. Desde lá de trás, o povo não quer escutar a verdade. Sempre foi assim, né, irmãos? Então, a gente via que eles não queriam escutar João Batista, não queriam escutar Jesus, não queriam escutar os apóstolos, não escutavam os mártires da igreja, né? Então, e não vão escutar nós hoje. E se houver, né, se houver uma próxima geração, né, creio que não, mas não podemos ter certeza, né? Só Deus sabe da volta de Jesus Cristo, seu Filho. Se houver, irmãos, vão continuar não aceitando a verdade, porque a verdade, irmãos, ela pega na carne, ela pega na soberba, e o mundo quer mentira. O mundo não quer a verdade. As pessoas não querem a verdade. Por isso que você vê as igrejas que não pregam a verdade superlotadas. Você vê, hoje em dia, animadores de púlpito. Você vê hoje em dia, como se diz, não são pastores, são palestrantes, né? O que muito tem, né? São verdadeiros palhaços, né? Fazendo as pessoas. E o evangelho é cruz, é dor, irmãos. Não tem risadas. E eles fazem parecer bonito, né? Eles fazem parecer bonito. E eles têm aquele poder, né, de fazer com que os verdadeiros pregadores sejam rejeitados e ridicularizados pelas pessoas. E eles se saem assim bonitões. São demônios. Tome cuidado. O novo céu e a nova terra. Apocalipse 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eu que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Os martirizados, a igreja de Cristo Jesus, né? Já não haverá mais pranto, dor, clamor, porque a igreja nessa terra ela sempre foi martirizada, irmãos. Cristo mesmo disse para aquelas mulheres: Não chorem por mim, chorem por vós. Né? Cristo disse: Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Cristo disse: Açoitarão vocês dentro das sinagogas. A religiosidade, a religião não suporta o evangelho, irmãos. A gente tem ido em alguma igreja evangélica que elas não suportam ouvir a nossa pregação. Eles se levantam, ficam furiosos, depois pegam um púlpito, um microfone e arrebentam com a gente, irmãos.
Mas só que, irmãos, a parte deles está guardadinha lá. Eles não têm coragem de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Então, a promessa é, irmãos, né? Vamos aqui em Apocalipse, né? Apocalipse, olha, Apocalipse 3, o 10 diz assim: como guardaste a minha palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então, aqueles que guardarem esta palavra serão guardados da provação que há de vir sobre toda a terra, a tribulação. Eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, versículo seguinte. Então, Jesus vem sem demora. Mas faz 2000 anos, mas 1000 anos para Deus é um dia como 1000 anos. Deus não tem tempo. A nossa missão é pregar e esperar o Senhor pela fé. Se vai vir agora, ou daqui 1000 anos, ou amanhã, ou depois de amanhã, daqui 1 minuto, essa noite, amanhã, ninguém sabe. A nossa missão é pregar e pela fé. O justo vive pela fé. Então você precisa tomar cuidado. Porque Jesus disse que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis, irmãos. Os homens serão difíceis de lidar. O versículo 8 de Apocalipse 21 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicídios, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os tímidos, quem são os tímidos? Tem medo de pregar o evangelho, vergonha do evangelho de Cristo Jesus. E a igreja apóstata, irmão, que está com a Bíblia na mão, mas não tem coragem de pregar Jesus na sua essência do evangelho. Não tem coragem de pregar Jesus como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então eles ficam agradando a carne. Então eles inventam o evangelho, acham versículos e criam doutrinas em cima disso. Aí você vê campanhas, né? Campanha de 7 semanas, aí você vê votos, aí você vê dízimos, né? E por aí adiante. Isso tudo, irmãos, traz a ira de Deus sobre nós. Precisamos pregar o evangelho na sua essência. O que a Bíblia diz tem que ser pregado. O que ela não diz, irmãos, não pregue. Então veio pessoas inventando um evangelho que não é o de Cristo Jesus. Devemos cuidar disso, irmãos. Devemos cuidar muito disso. Porque nos últimos dias, irmãos, será dias trabalhosos. A igreja precisa estar preparada. Ontem eu estava pregando, irmão, cadê a cruz? Cadê a dor? A perseguição? Não se prega a dor. Irmãos, tiraram a dor, a cruz, a perseguição. Não tem evangelho sem isto. O evangelho sempre foi dor, cruz, perseguição, a igreja martirizada. Este é o evangelho, a igreja odiada, a igreja perseguida. Sem isto, irmãos, não tem igreja. Irmãos, a igreja que você está vendo agora, esse avivamento que você vê agora, isso é uma vergonha. Esses cantores, né, todos maquiados, todos produzidos, irmãos, são ímpios, irmãos, na casa de Deus. São ímpios. Não são adoradores em espírito e verdade. Esse mundo gospel, esses pregadores de congresso grande, né, aquele terno, gravata, aquele relógio, né, irmãos, essas pessoas são ímpios na casa de Deus. E depois eles pegam o microfone, arrebentam com a gente, porque sempre foi assim, os verdadeiros sempre foram perseguidos e martirizados. A história da igreja ensina isso. É só você ler os livros na rede social e tem no YouTube, pesquise. E são doidos esses irmãos, esses grandes pregadores aí são loucos da cabeça. Tá indo já, filha? Dá um beijinho no pai. Minha menina chegou aqui. Tá indo para casa do Senhor. Dá um beijinho no pai. Cuida lá. Cadê o... Não demora, tá? Amém, irmãos? Então... Desculpa, perdão para os irmãos, a minha filha esteve aqui, ela está indo para o culto. Irmãos, são doidos essas pessoas, irmãos. Eles não... Que evangelho que estão pregando? Aí faz essas igrejas lotadas para ver o pregador tal, né? Até essa semana eu escutei um irmão pregando aqui, quem vos fala é o pregador tal, deu o nome dele. Isso é uma vergonha, irmãos. Não existe, não é evangelho. O que você está vendo aí, irmãos, não é o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho, na sua essência, quem aceitou Jesus de verdade, automaticamente ele tem uma cruz. Ele perde a sua essência na terra como cidadão terreno. Agora ele é um cidadão do céu. Então ele vai ser odiado, porque ele vai viver o que o céu manda viver, o que Deus manda viver. Então a terra
Não faz mais parte da vida dele. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Não andamos conforme as regras do mundo. Nós andamos conforme as regras de Deus. E por isso seremos odiados, porque nós não seguimos mais o fluxo do mundo. Nós não seguimos mais a maré rumo ao mundo, a Babilônia. Não. Nós agora estamos indo para a Nova Canaã. Peregrinos caminhando rumo à Nova Canaã. Então seremos odiados. Porque o mundo vai ensinar uma coisa e nós vamos dizer não. Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobramos. Daniel disse não me dobro. Mas o que está acontecendo com a igreja? Aí você vê esses cantores gospel e ainda ficam brigando, um acusando o outro. Tá uma bagunça. São todos ímpios na casa de Deus. Quando eles conhecerem Jesus de verdade, na sua essência, eles vão parar de se pintar igual ao mundo. Porque a Bíblia diz que nós temos que nascer de novo. Então, que desejinho que ele tem é desejo de pintura, é desejo dos aparatos, dos adereços. Isso tudo é desejo, irmão, da carne. Quando você sentir Jesus de verdade na tua vida e nascer de novo, você vai esquecer tudo isso. Então, eles estão ali. Aí ficam um acusando o outro. E os pregadores, então? Aí estão tudo metido agora. Pá. É dinheiro. Venda de CD. Não existe um ministério de louvor na Bíblia. Você quer ir para o Antigo Testamento? A Bíblia diz que Jesus nos libertou da maldição da lei. Pai tira o primeiro e estabelece o segundo. Agora é graça, não é mais lei. Aí vão lá para Asaf, aí vão lá para a tribo levítica, vão lá para a adoração no templo. Não, agora nós somos o templo do Espírito Santo. Agora é sacrifício de louvor. Agora é espírito, alma e corpo. Agora é Romanos 12, 1. É na mente, adoração na mente. Então não existe ministério de louvor hoje nas igrejas. O que está acontecendo é uma bagunça, irmão. Não. Quer ter, tenha, mas não venha me dizer que, nossa, se você for na igreja que não tiver ali uma orquestra, não pode acontecer o culto. Isso aí eu dizia, irmão, você blasfema contra o nome de Deus. São ímpios na casa do Senhor. Eles precisam de algo para ver. Então quer dizer que se não tiver uma bateria tocando, um saxofone, um violão, uma guitarrinha, Deus não vai descer. Deus não vai fazer a obra. O que é isso, irmãos? Se não tiver os 2 hinos da harpa, que é isto? Irmãos, acordai, despertai de sono. Amém? Agora somos livres para adorar a Deus, irmãos. Agora é espírito, alma e corpo, esteja preparado para a vida do Senhor Jesus. Cadê a tua cruz? Os primeiros a ficar de fora é os tímidos. Eles não têm coragem de pregar o evangelho na sua essência. Então eles inventam um evangelho onde agrada a carne. Onde as pessoas, que homem espiritual, falou línguas. Aonde que a Bíblia fala língua estranha que é falado? Você quer falar de línguas? Você que aprendeu sobre línguas estranhas, estrangeiras? Você que aprendeu isso em Atos 2, eram língua de países? Cadê esse dom? Cadê o dom de língua de países? O que aconteceu com esse dom? Cuidado, irmãos. Eu peço para você tomar cuidado. Viva o evangelho na sua essência. Os tímidos serão primeiro a ficar de fora. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, como estão mentindo para as pessoas. Quer saber como é que serão os homens nos últimos dias? Vou dar para você um versículo bíblico, como serão os homens nos últimos dias. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabei, porém, 2 Timóteo 3, sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirá um tempo trabalhoso, porque haverá homens amantes de si mesmos. Esses serão os homens dos últimos dias e mulheres. Avarentos, amantes do dinheiro. Será que isso traz alguma coisa à nossa lembrança? Como é que está a igreja? Como é que está a apostasia, abandono da fé? Avarentos, a igreja evangélica, a igreja católica evangélica, todo tipo, tudo só quer dinheiro. Esqueceram da cruz de Cristo, da dor, da angústia, do sofrimento da igreja, do martírio da igreja. Tiraram da igreja, igreja sem isso não é igreja, irmãos. São tímidos, ficarão de fora.
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Eles têm aparência de piedade. Você vê o que está acontecendo com essa igreja atual? Não é a igreja de Cristo. Eles têm uma aparência de pastores bonzinhos, adoradores, que agora não é mais adorador, é cantor, cantores bonzinhos, pregadores bonzinhos, de renome na mídia mundial, não é só no nosso país. Pregadores que pregam pelo mundo todo, eles tiraram a cruz de Cristo, irmão. Eles não querem, aí fica aquele testemunhozinho deles fraco. Uma lástima. São ímpios na casa de Deus. Estão levando a multidão junto com eles. Eles não querem ir. Estão impedindo quem quer de ir para o céu. Eles estão impedindo. São falsos pregadores. São tímidos. Os tímidos ficarão de fora. Tiraram a essência do evangelho, a cruz, a dor. Ficarão de fora, irmãos. Eles não têm coragem de pregar contra isso. Tem que se pregar que os tímidos ficaram de fora, os incrédulos, que não creem. Estamos pregando, mas estão virando as costas para a pregação. Viraram as costas para Deus, para o evangelho verdadeiro. Eles querem ouvir a mentira. Eles gostam. O apóstolo Paulo disse, olha, Timóteo, eles não suportarão a sã doutrina. Eles terão coceira nos ouvidos e amontoarão doutores para si próprios, conforme as suas concupiscências. Então, eles gostam de ouvir esses pregadores, esses cantores. São incrédulos. Eles não creem no evangelho de Cristo Jesus. São abomináveis, irmãos, aos homicidas. A Bíblia diz que Satanás é homicida. Chama Satanás de homicida. E aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Idolatria toma conta do nosso país. Dizem que o nosso país é um país, está dando já meia hora, eu vou acabar com meia hora, falta 3 minutos, 4, 2 minutos. Como a idolatria do nosso país, ela rege o nosso país, a idolatria. Idolatram futebol, idolatram carnaval, idolatram música sertaneja, funk, todo tipo de bagunça, essas séries de cinema. Irmãos, idolatram uns aos outros. Eu vejo a idolatria de cantores, de pregadores, esse mundo gospel, idolatrado. As pessoas idolatram eles, irmãos, e eles gostam, são ímpios na casa de Deus. Jesus está às portas e você vai ficar se você não acordar para o evangelho. Você não parar de dar ouvido para eles, você vai ficar. Que é uma promessa, irmãos. Nós estamos guardados por Jesus. É para aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor Jesus. E Jesus disse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, em Apocalipse aqui. Apocalipse 3, 11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Então, minha mensagem para ti essa noite, acorda, irmãos. Acorda. Eu tenho 1 ano e meio com esse canal, tem 41 inscritos. Eu vejo os canais. Irmãos, a gente ri, mas é para não chorar. Aí eu vejo os canais de 2 milhões, 10 milhões, 3 milhões. Está se pregando o quê, irmãos? Não é evangelho. Então acha que eu estou falando que eu estou 41 em Cristo, porque 41 inscritos, porque eu quero que você se inscreva. Dê like aí para mim. Não, irmãos, eu sei que vai ser pouco, daqui a pouco é capaz de diminuir. Alguns me dão uns dislikes e sair.
Porque a verdade, quando ela é pregada, irmãos, traz confronto. Então, o que eu estou dizendo para você é isso, eu estou falando da verdade. Cristo me disse que ia ser assim. Então, você vê esses pregadores aí, milhões e milhões de irmãos, eles não suportam a sã doutrina. Mas eu quero que você, ao ouvir esse vídeo, pare um momento, reflita como está a tua vida e ponha a tua vida, teu testemunho na palavra, que você vai ser salvo pela palavra. Amém? Deus abençoe a tua vida, fique com Deus, um forte abraço. Amém? Para a honra e glória do Senhor.